Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 17 em diante. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. Estarei lendo aqui, enquanto você encontra aí na sua versão bíblica. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17 em diante. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em... Pode se assentar, amados irmãos? Queridos, lembro-me que alguns meses atrás, em uma das terças-feiras, ao qual nós estudamos a palavra do Senhor, eu ministrei um estudo sobre esse texto, sobre esse resgatado, né, da vossa vã maneira de viver. Só que hoje o Senhor me deu uma palavra, ou o Senhor me deu uma palavra para o dia de hoje, que fala sobre, não somente sobre este sangue, sobre este cordeiro, mas também sobre a nossa vida, sobre o que nós somos e por que nós somos, sobre qual é o valor de uma alma, qual é o seu valor para Deus. Se você for em qualquer loja, se você for em qualquer departamento, repartição, onde lá vende-se alguma coisa, você vai observar que lá tem um preço. E esse preço é de acordo com o valor que o proprietário, ou o dono, o criador, ou o inventor, ou aquele que fez, estipulou para aquele objeto. Todos nós sabemos que se você for em uma loja de gravatas, você vai observar o valor da gravata, mas se você for em uma loja de celulares, você vai observar que o valor é superior. De igual forma, se você for em uma loja de automóveis, você vai observar que o automóvel também é superior à gravata, ao celular e por aí em diante. Mas quem dá o valor, ou quem coloca o preço, não sou eu quem compro, não é você que compra, mas quem dá o valor é o proprietário, é o dono, é aquele que tem a posse, é aquele que criou, é aquele que inventou, é aquele que tem a patente, não sou eu e nem é você. E o apóstolo Pedro, um dos discípulos do Senhor, ele não acompanhou Jesus até o Calvário, ele não acompanha o Mestre até o momento onde ele fala as suas últimas palavras, mas ele é um dos primeiros a ver Jesus ressurreto, e ele consegue compreender, depois de tudo aquilo que ele viu e ouviu, que nós fomos comprados não com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, não foi com coisas corruptíveis, porque tudo aquilo que nós vemos se corrompe. O sapato ele vai embora, a gravata ela se vai, o terno, pastor Ezequiel deve estar no 20º terno dele, desde a sua conversão. Cadê o primeiro? Passou. Não, quem sabe nem existe mais. Você lembra agora de adulto, o seu primeiro smartphone, hein, Felipe? Seu primeiro smartphone, cadê? Passou. O nosso primeiro relógio,
faria? Será que faria? Né? Teria tecnologia que tem nos dias de hoje? Não, tudo passa. Certa vez aqui no Brasil, roubaram, né, uma das taças que o Brasil ganhou em uma das Copas do Mundo, e aquilo tudo ali, né, derreteu, o ouro vendeu-se e foi embora. Ou seja, tudo que eu vejo, tudo que você vê, tudo que nós vemos, tudo que está no bolso, tudo que está na sua conta bancária, tudo isso é corruptível, e a nossa alma vale muito mais do que qualquer valor monetário que alguém possa ter neste mundo, irmãos. Se você pegar a pessoa com mais posse neste mundo, essa pessoa, ela não tem condição de comprar a sua alma. Ela não tem condição de resgatar a sua alma. Ela não tem condição de resgatar a minha alma. Ela não tem condição de resgatar a nossa vida, porque Pedro aqui, ele bem explica, e eu repito, não foi com coisas vãs, não foi com coisas corruptíveis. E olha o exemplo que ele vai dar. Ele não poderia dar ferro e bronze. Ele não poderia dar papel e o papiro, pergaminho. Mas ele vai dar os materiais, né, mais nobres que nós conhecemos, ouro e prata. Não foram com esses materiais mais nobres que nós fomos comprados da nossa vã ou vil maneira de viver. Irmãos, quando chega um domingo, eu fico pensando como eram os meus domingos há 24 anos atrás aproximadamente. Eu fico pensando os meus sábados, pastor Gomecino, como eu vivia antigamente. Aí o Senhor, diácono Davi, me tira lá do lamaçal do pecado, da maneira vil, da maneira vã que eu estava vivendo, e ele não perde nenhum real, porque o preço ele já pagou com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. É o preço da nossa alma, juventude. É o preço que nós temos. É o preço e a maneira que Deus olha para mim e para você. Deus olha para mim e para você, independente do colega de trabalho, independente do colega de faculdade, independente do professor, independente de seja quem for, falar que você não vai chegar, falar que você não é, falar que você não vale, falar que você não pode, falar que você não tem, falar que você é um zero à esquerda, falar isso e falar aquilo tudo outro, joga por terra, coloque no bolso furado, porque você e eu, nós somos preciosos para Deus. Eu sempre faço uma comparação com a questão familiar, com a questão de relacionamento de pais e filhos. E eu tenho meus meninos, e se alguém chegar para mim e falar qualquer valor do mundo, Mari, pelos meus meninos, eu falo, não. Mas eu vou te dar a empresa X. Não. Mas eu vou te dar tantos. Não. Por quê? Porque eles para mim são valiosos. Eles são preciosos. E aí quando nós olhamos para a cruz, nós observamos o valor que Deus ele dá para cada um de nós. Todos nós sabemos, ou de repente você não sabia, mas vai saber agora, que no Antigo Testamento o sacrifício era anual, que no dia chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur, o sumo sacerdote ia lá fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício em prol ou para expiar o pecado da população, o pecado do povo, ou seja, ano após ano, passou um ano, no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, ano após ano, isso ia acontecendo, porém, o animal precisava ser sem mácula, e quando fala sem mácula, sem mancha. Se fosse uma ovelha, não podia ter uma pintinha, seria uma mancha.
não podia estar com uma unha quebrada, não podia estar com uma pata deformada, tinha que ser sem mancha. E aí o Senhor, Ele vem e vem substituir o sacrifício que era então realizado uma vez por ano. Agora o véu do templo se rasgou, não tem mais tabernáculo, não tem mais o templo, não tem mais o sumo sacerdote com esta função de expiar o pecado do povo, mas agora eu e você temos o livre acesso de chegarmos diante do Todo-Poderoso e falarmos para Ele: Senhor, obrigado pelo preço que o Senhor pagou pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu presente e pelo meu futuro, irmãos. Observe que em outro tempo, conforme a Bíblia, ela nos ensina aqui, Jesus já tinha sido dado por mim e por você. Se nós pararmos para analisar em Gênesis, no capítulo 3, quando há o pecado, quando o pecado entra na humanidade, nós vamos observar que ali Deus, Ele já vai dar a sentença para a serpente, e Deus já vai mostrar que a serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Todos nós poderíamos aqui traçar um panorama da história de Israel até chegar a Jesus Cristo. E quando Ele vem a este mundo, Ele vem com um propósito, Ele veio com uma missão, Ele veio com algo bem estabelecido para realizar. Jesus, Ele veio a este mundo para Ele ser esse cordeiro imaculado, sem mancha, para morrer por mim e por você, porque a partir do momento que Ele morre, Ele não só morre, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. E como a Bíblia aqui também, ela nos ensina que Ele ressuscitou dos mortos, que Deus o deu a glória. Para quê? Para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então nós, conhecedores, sabedores disso que estamos falando, irmã Áurea, nós entendemos que a nossa fé e a nossa esperança não estão nas pessoas que nos julgam, não estão nas pessoas que nos apontam, não estão nas pessoas que querem falar sobre mim e sobre você. Ei, você não tem condição de falar para mim o quanto meus filhos valem para mim, como eu, Fábio, não tenho como falar para o amado irmão o quanto os seus filhos representam para o irmão. Então, aqueles que podem falar sobre paternidade, sobre valor humano, é Deus quem colocou o valor na minha e na sua vida. Foi Deus quem colocou o preço, e o preço Ele já pagou na cruz do Calvário. Irmão, não deixa ninguém tirar isso de você, não. Não deixa ninguém tirar essa esperança em você, não. De você, não. Pode as pessoas falarem o que for, você tem valor para Deus. Pode as pessoas falarem o que for da sua vida, você tem valor para Deus. Pode a sua vida, a sua família de repente não está da maneira que você queria, mas tudo ou em tudo Deus tem um propósito, irmãos. O sangue de Cristo é o sangue de Cristo, é precioso por causa dele. Pedro poderia morrer em prol de uma multidão. Ele morreria como Tiago morreu, como Estevão morreu. Só que o sangue desses mártires, e como os outros discípulos também morreram, exceto João, o que escreve o Apocalipse, as 3 epístolas e o Evangelho, eles morreram, foram mártires, mas o sangue deles não tinham condição alguma de fazer ou de oferecer sacrifício pelo povo.
Porque Cristo, ele viveu como homem, mas todos nós sabemos que ele era 100% Deus e 100% homem. Porque Cristo, ele não nasceu de um relacionamento entre um homem e uma mulher, como todos esses homens que eu falei aqui anteriormente, ou como eu e você. Nós nascemos, de um relacionamento entre o papai e a mamãe. Agora Cristo não. Cristo, ele não nasceu de um relacionamento entre o homem e uma mulher. A Bíblia nos ensina que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Amado e querida de Deus, você não vai ver isso na história se repetir em nenhum momento, seja na história, seja no presente ou seja no futuro, alguém falar eu estou grávida sem que essa pessoa tinha tido um relacionamento com o homem. Isso só aconteceu com Maria, a Imaculada, a mãe de Jesus. Isso só aconteceu com aquela mulher que quando o Senhor vai olhar para ela, o anjo vai falar: salve agraciada, porque era uma mulher santa, era uma mulher piedosa, era uma mulher que estava vivendo a sua vida conforme a vontade de Deus. Então nós entendemos que Jesus, ele é mais do que especial. Jesus, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente pode observar no decorrer da história quantas pessoas, amado e querida de Deus, tiram na sua vida, sejam pessoas com posses ou sejam pessoas sem posses. Mas a questão é: onde está Jesus na vida dessas pessoas? A diferença não é quem tem ou quem não tem. A diferença não é quem sabe ou quem não sabe. A diferença não é quem pode ou quem não pode. A diferença é se Jesus está ou se ele não está. Então o sangue dele é precioso por causa de quem ele é. Mas o sangue dele também é precioso por causa do porquê ele veio. Se não fosse Jesus, como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, em vão estaríamos aqui. Se é que estaremos aqui. Se é que existiria igreja, mas porque ele ressuscitou, irmãos, ele nos deu a autoridade, ou ele nos deu a capacidade de, quando ele voltar, se estivermos aqui vivo, ele nos arrebatar. Mas se estivermos já na tumba fria, diz a Bíblia que esses serão privilegiados, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e os mortos só ressuscitarão primeiro porque um dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, irmãos. Não há ninguém que possa vencer a morte a não ser Jesus Cristo. Se você observar qualquer outra liderança religiosa, todos eles nasceram de um relacionamento entre o homem e uma mulher. Todos eles morreram e nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles voltou para falar aos seus seguidores como é vencer a morte. Nenhum deles voltou para dar esperança aos seus seguidores de que eles venceriam a morte. Então Jesus Cristo, irmãos, ele veio com uma missão, e esta missão, ela nos proporciona a redenção. Outrora estávamos sem direção, outrora estávamos
sem foco, sem alvo, sem meta. Outrora vivíamos conforme o curso deste mundo. Outrora fazíamos ou seguíamos a vontade da nossa intuição, do nosso intelecto, a vontade da carne, a vontade daquilo que entendíamos ser certo ou ser errado. Mas a partir do momento que a gente entende que Cristo, Ele ressuscitou, a partir do momento que a nossa fé e a nossa esperança não está em autoridade humana, que a nossa fé e esperança não está na economia, que a nossa fé e esperança não está na saúde pública, que a nossa fé e esperança não está na segurança pública. Eu sei que tudo isso é importante para que a sociedade viva com uma certa tranquilidade, porém a nossa fé e a nossa esperança é olhando para Cristo Jesus, conforme diz a palavra: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem um socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós, quando olhamos as circunstâncias ao nosso redor, nós vemos tanta coisa ruim acontecendo, nós vemos tanta coisa triste acontecendo, nós vemos tantas coisas perversas acontecendo. O que nós então vamos fazer? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos cruzar os nossos braços? Não. Nós continuaremos a olhar para o monte, porque é de lá que vem o meu e o seu socorro. Independente do caos aqui da terra. Deixa eu só sair um pouquinho do texto e eu já volto para terminar. Isaías, esse é o capítulo 6, quando ele fala assim: no ano em que morreu o rei, igreja que vem para EBD outra história. No ano que morreu o rei Uzias, ele vai ter uma visão do céu, e ele vai observar o Senhor sentado onde? Na calçada? Em uma cadeira? Em um banco? No trono. O caos aqui na terra, o rei morreu, mas o trono permanece ocupado. O caos aqui na terra, a liderança não estava mais viva, mas a liderança seria substituída. Porém, o trono do Senhor continua e continuará ocupado. A gente traça uma linha do tempo. O Império Egípcio passou. O Império Babilônico passou. O Império Assírio passou. Tudo está na Bíblia, Israel. O Império Medo-Persa passou. O Império Romano também passou. E o Império de Cristo continua crescendo, continua multiplicando, continua fazendo a diferença, continua exercendo poder e autoridade. Os grandes impérios passam, as autoridades passam, mas aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário deixou um legado, deixou uma esperança, deixou uma expectativa, deixou ou plantou a fé em nosso coração. Então o sangue de Jesus é precioso por causa do porquê ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não somente uma vida em abundância no porvir, mas ele quer cuidar de mim e de você no dia a dia. Ele quer cuidar da minha e da sua alma no dia a dia. Ele nos dá a redenção, ele nos dá o perdão, irmãos. A Bíblia fala que todos é a Bíblia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ficou mais fácil, né? Deixa também a bola só para você estar para o gol, né? Tranquilo. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O João, ele nos fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo, né? Jesus Cristo, nós temos um advogado diante do nosso Pai. Então o erro, quando eu e você, nós cometemos, o que o inimigo, ele quer fazer? Ele quer que nós lembremos dos nossos erros. Ele quer que nós lembremos dos nossos passados. Ele quer que nós lembremos daquilo que falamos, pensamos, daquilo que fizemos. Ele quer apontar, porque uma das funções dele é acusador, e a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele fica acusando os nossos irmãos diante do Pai, dia e noite, noite e dia. Então a função dele é esta. Só que, amado e querida do Senhor, que vai morar no céu, quando eu errar, quando você errar, quando nós falharmos, não ponha um ponto, ponha uma vírgula e continue deixando Deus escrever a sua história, porque Deus, quando olha do céu, Ele está nos vendo, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe até onde nós chegaremos, Ele sabe o que nós suportamos, Ele sabe que existem coisas, e olha, irmã Thaís, que era o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Irmão e querida de Deus, se Paulo via essa guerra dentro dele, quem sou eu e quem é você para imaginarmos que essa guerra não vai estar também passando-se dentro de nós? A questão é, quando eu falhar, quando eu errar, eu e você, nós precisamos lavar os nossos rostos, colocar as nossas vestes, vir para a casa de Deus, pedir perdão ao Eterno e marcharmos, continuarmos rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida. Não deixe, não se sabote, não se paralise pelo passado, pela história, pelo que aconteceu, porque Deus colocou uma vírgula. Não ponha um ponto final onde Deus não terminou de escrever a história. Não ponha um ponto final onde Deus não terminou de escrever. Não vire a página, ainda tem meia folha para ele escrever, ainda tem a metade de uma folha para ele escrever. Não vire a página, mas até aqui a história está muito triste. Continue deixando nas mãos dele, continue deixando, porque ele tem perdão para cada um de nós, ele tem reconciliação para cada um de nós. Lembra do filho pródigo? Já vou terminar. O filho pródigo, quando ele retorna, né, para a casa do pai, aí o pai vai estar na porta com o questionário: por onde andou? Com quem andou? O que você gastou? Por que você fez isso? Foi assim? Irmãos, o pai não estava nem aí pelo que o filho gastou, por onde o filho andou, com quem o filho estava, o quanto ele gastou. Mas o que o pai faz é receber o filho. O que o pai faz é abraçar o filho. O que o pai faz é cuidar do filho. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, mas a Bíblia também fala: onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. Onde o pecado um dia abundou, por isso que as pessoas às vezes olham para nós, as pessoas veem nós, como é que pode, era assim, era assado, era aquilo outro, estava daquele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é superabundante, irmão. A graça, ela nos enche.
A graça, ela nos fortalece. A graça, ela nos vivifica. A graça, ela nos alimenta. A graça, ela nos mantém de pé. A graça, ela é aquilo que nos dá condição de chegarmos diante de Deus. A Bíblia fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Vou dar 1000 voltas aqui na igreja para receber a graça. Não, é dom de Deus. Ele já deu. Vou daqui até Salvador para encontrar a salvação andando. Não é graça. É dom de Deus, irmãos. E graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele simplesmente deu. Ele simplesmente disponibilizou essa graça para mim e para você, irmãos. Então, o que nós precisamos continuar entendendo? Que você tem valor para Deus, que você tem um valor incomparável para o Senhor, independente daquilo que você leva no bolso, independente do seu imóvel, não importa. O que importa é que somos seres únicos, e o Senhor achou graça em nós. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, nós aceitamos o convite, nós estamos caminhando, e nessa trajetória de vida, alguns percalços acontecem. Nessa trajetória de vida, algumas coisas difíceis chegam ao nosso encontro. Mas, aos papais aqui, todos nós, e os filhos também, os filhos sabem a quem recorrer. Os filhos sabem a quem recorrer, independente da idade. Os filhos sabem a quem recorrer. Os filhos sabem a quem recorrer, independente da idade. Os filhos sabem a quem recorrer. E os filhos sabem que quando recorre ao papai, a mamãe, papai e mamãe nunca virará o rosto. Pelo contrário, pode ser a idade que for, pode ser o tamanho que for, independente da estatura do pai. O filho pode ter 2 metros, o pai 1 metro e alguma coisa igual a mim. Irmão, se o filho fala: pai, me ajuda, o pai vai lá e vai pegar. Você sabe a quem recorrer. Você tem um pai. E o inimigo, sabedor disso, que Deus, Ele vai nos perdoar, ele tenta o possível para que nós não entendemos essas verdades. Que o sangue de Cristo, Ele não fez acepção de pessoas. Que o sangue de Cristo, Ele não fez acepção de local. Que o sangue de Cristo, Ele é para todos que o recebem, e é para todos que o aceitam, e é para todos que querem ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não perca isso de mente. É muito difícil a nossa vida, e cada dia que passa mais difícil está sendo. Mas você tem um pai. Mas eu tenho um pai. Eu não tenho um pai biológico, mas tenho um pai celestial. E quando eu entendi isso, que o meu pai celestial cuida de mim, que o meu pai celestial, independente do que acontecesse comigo, estaria ao meu lado, a vida ela tem um outro sentido. A vida tem uma outra direção. Coloque-se de pé nessa noite.
Eu quero fazer uma oração pelas nossas vidas e já passar a palavra ao nosso pastor, que ele tem uma